Hoje eu quero te dar 7 dicas de como acelerar o crescimento do seu canal e chegar aos seus primeiros 1000 inscritos. Se você quer saber quais são, não saia daí. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Cimeia e hoje a gente vai falar sobre como acelerar o crescimento do seu canal para você que está começando agora o seu canal e quer chegar nos seus primeiros 1000 inscritos. São 7 dicas infalíveis que, se você empregar a partir de hoje, tenho certeza que vai acelerar a quantidade de inscrições diárias que você recebe. São estratégias que, quando eu comecei a aplicar no meu canal, logo no início, elas fizeram muita diferença e fazem até hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, se você é novo por aqui e quer aprender mais sobre YouTube, sobre marketing digital, sobre empreendedorismo online, então se inscreve aqui no canal, que é sobre isso que eu falo por aqui. Agora vamos lá para as nossas 7 dicas infalíveis. A dica de número 1 é: trabalhe com um nicho específico. Um dos grandes problemas que eu identifico em canais que estão começando é que muitas pessoas começam falando de uma coisa e começam a inserir outros temas e começam a misturar tudo, e no final o canal não está falando de nada com nada. Para você conquistar inscritos, para você conquistar uma audiência fiel, você precisa ser específico, você precisa abordar um assunto específico. Você não pode ficar pulando de galho em galho com ideias, né? Então é muito comum você começar falando de uma coisa e depois de um tempo você falar: ai não, eu quero falar de um assunto que eu gosto mais, ou quero falar de um assunto que as pessoas estão buscando mais. Ah não, quero falar da tendência, do que está acontecendo. Tudo isso vai depender do nicho que você quer trabalhar. Se o seu nicho for tendências, se o seu nicho for algo, uma coisa mais de notícia, aí beleza você falar de tendências, mas não faz sentido você falar de coisas que estão acontecendo num canal onde você começou falando sobre um assunto específico. Você não pode ficar trocando de assunto no seu canal. Se você quer falar sobre tendências, fale de tendências do seu mercado, do seu nicho. Pense nas pessoas que já se inscreveram no seu canal. Que tipo de vídeo elas assistiram, né? A partir de qual vídeo elas chegaram no seu canal. Se você começou o seu canal falando sobre maquiagem, se você começou o seu canal falando sobre carros, permaneça nesse assunto. Se um dia você está falando de carros, no outro dia você está falando de alimentação saudável, as pessoas que se inscreveram no seu canal porque gostaram do seu vídeo sobre carros, elas vão cancelar o cadastro, elas vão cair fora, porque nem sempre quem gosta de carros gosta de uma alimentação saudável, não é o mesmo público, né? Então você precisa escolher o que você quer falar e se manter nesse nicho. É claro que você pode abrir às vezes o seu leque, né? Num exemplo aí de carros, de você fazer um canal sobre carros, é você começar a falar de motos. Pessoas que se interessam por carros têm grande chance de se interessar por motos também. Assim como você começar falando de alimentação saudável e depois você partir para começar a falar um pouco mais sobre exercícios físicos. A pessoa que quer se alimentar de forma saudável, ela tem um corpo saudável e naturalmente ela gosta de se exercitar ou procura se exercitar para ficar mais saudável ainda. Então, às vezes você pode ser um pouco mais abrangente, mas ainda assim manter assuntos sempre relacionados, né? Não sair completamente fora do que você estava falando antes. Então isso é muito importante, porque um público que você conquistou por uma razão. E quando você para de atender aquele público, você tem grande chance de perder inscritos ou simplesmente confundir todo o seu público. Isso vai prejudicar o seu canal. Então é importante que quando alguém chegar no seu canal, ela entenda de cara sobre o que você fala naquele canal, e todos os vídeos que ela veja lá no seu canal tenham relação com isso. Aqui, por exemplo, eu sempre falo, eu falo aqui sobre marketing digital e sobre empreendedorismo online. Então tudo que você vê aqui no canal tem relação com isso, tem relação com internet, tem relação com rede social, são tutoriais de como criar site, como criar blog, como criar um canal, coisas que têm relação com esse mercado, né? Pessoas que estão atuando online precisam muitas vezes aprender uma coisa técnica, uma habilidade técnica para estruturar o seu negócio na internet. Então tudo que eu falo aqui tem relação com o mundo digital. Por mais que às vezes seja um pouco abrangente, não seja totalmente específico, como por exemplo, eu poderia criar um canal somente sobre redes sociais, mas ainda assim eu penso que as pessoas que se interessam por redes sociais, querendo ou não, elas acabam precisando das outras coisas também, porque rede social por si só, ela não existe sem várias
várias estratégias de marketing, sem você saber como criar uma publicação, sem você entender um pouco de conteúdo. E o marketing digital tem muita relação com o empreendedorismo digital também. E como nós somos uma escola de negócios, então a gente tem como abordagem principal sempre uma abordagem voltada ao empreendedor que atua online. E o empreendedor que atua online, ele precisa, né, de tudo isso. Então perceba como eu fiz para nichar o meu canal. Eu consigo atender o empreendedor digital de todos os ângulos. E é isso que você precisa fazer também. Isso é extremamente importante. A dica de número 2 é você criar vídeos com base na procura. O que as pessoas estão procurando no seu nicho? Antes de criar minhas ideias de vídeos para sentar aqui no meu estúdio e gravar, eu faço uma busca muito intensa no YouTube e também na internet para saber o que é mais importante, o que as pessoas realmente estão buscando. Então eu analiso o volume de buscas por palavra-chave e com base nisso eu decido se eu crio um vídeo ou não. Às vezes eu até crio vídeos para palavras-chave que não são tão buscadas ou meio sem palavra-chave. Por quê? Porque eu acredito que são vídeos importantes, né? Geralmente esses vídeos são para atender uma audiência que eu já tenho. Mas quando eu quero atrair inscritos, eu sempre foco nas buscas, porque isso é extremamente importante. O que as pessoas estão procurando é onde elas vão clicar e é onde elas vão chegar no canal. E se elas decidirem ficar, elas vão clicar em se inscrever. Por isso a questão do nicho que a gente falou anteriormente é tão importante, porque se ela chega no meu canal e vê um vídeo que ela adora e depois ela vai olhar que tipo de vídeo que eu publico e ela vê que tem vídeo que não tem nada a ver, ela não vai se inscrever no canal, porque ela só gostou daquele vídeo. Ela vai dar um like, no máximo dar uma compartilhada e vai embora. Por isso essa questão do nicho é importante. E quando você trabalha com base na busca, você vai ser mais frequentemente encontrado, porque você vai estar entregando o que a maioria das pessoas estão procurando. E essas pessoas vão vir através dessas buscas para o seu canal. E é aí que ele vai crescer. A dica de número 3 é: tenha consistência desde o início. Mesmo que você esteja começando um canal agora, é importante você ter uma rotina de publicação. É importante você transformar a gravação de vídeos em um hábito. Inclua isso nas suas tarefas semanais, na sua tarefa mensal. Tenha sempre tempo exclusivo para fazer isso, para que você não fique uma semana ou um mês até sem publicar, porque isso vai fazer muita diferença, principalmente no início de um canal. Quando o YouTube vê que você está realmente levando a sério, que você está gravando um conteúdo que as pessoas estão vindo, estão gostando, que você continua publicando, ele vai levar isso em conta, o algoritmo vai levar isso em conta na hora de fazer ali o leilão de quem que vai aparecer na busca, quem vai aparecer nos sugeridos. Então, para você se tornar relevante para o algoritmo, você precisa ter essa consistência. Eu faço de 1 a 2 sessões de gravação por mês para manter a rotina de vídeos aqui no canal. No último ano aqui do canal, 2019, eu publiquei um vídeo por semana. E para manter essa publicação, eu fazia uma sessão de gravação por mês, onde eu gravava os 4 vídeos. E gravar 4 vídeos numa sessão de gravação não é difícil, mas depois disso eu resolvi aumentar minha publicação aqui no canal. Eu quero manter uma publicação de 3 vídeos por semana, uma média. Eu vou ter que fazer, ou faço mais sessões ou gravo mais vídeos toda vez que eu parar para fazer isso. E ter essa consistência, incluir essa gravação na minha rotina, na minha tarefa, na minha agenda, é de extrema importância para que eu consiga manter isso, para que eu consiga manter essa rotina que eu defini, que vai ser agora de pelo menos 3 vídeos por semana. Então eu indico que você faça assim também. Se você vai manter um vídeo por semana, sente uma vez por mês, trabalhe nos 4 vídeos, você vai levar uns 2, 3 dias ali para trabalhar em cima dos vídeos, para gravar os vídeos também e depois mais um tempinho de edição, mas isso você vai fazer uma vez por mês, né? Para, digamos que 4 vídeos por mês, 1 por semana. Mas para quem tá começando, eu indico que você grave bem mais vídeos do que isso. Nos primeiros meses aqui do canal, eu fiz um vídeo por dia, eram 7 vídeos por semana. Isso não é nada fácil, porque você acaba vivendo só em função daquilo. E como no meu caso, o canal não é o meu negócio principal, o canal para mim é apenas um meio para um fim, então eu ainda tinha um monte de trabalho por trás disso para fazer. O canal aqui, eu gravo esses vídeos gratuitos por aqui, mas eu ainda tenho toda a escola para tocar, eu tenho os meus cursos online, tenho os meus alunos, tenho suporte para os alunos para dar, tenho estratégias de marketing para criar para minha empresa, então além do canal eu tenho esse trabalho. Então não é fácil manter uma rotina de bastante vídeos no canal, mas se você vai atuar só com o canal por enquanto, se o canal vai ser o seu principal negócio,
Se você conseguir, é ideal sim que você faça um vídeo por dia, pelo menos nos primeiros meses. Depois você pode colocar 5 por semana, pode colocar 3 por semana, mas se você quiser acelerar mesmo, quanto mais vídeos você tiver no início, melhor, porque o YouTube vai ter mais conteúdo para entregar nas buscas, ainda mais se você trabalhar, né, de acordo com as buscas. Aí sim você vai aparecer nessas buscas e vai trazer bastante gente pro seu canal. Isso vai depender da velocidade que você quer crescer o seu canal, né? Quanto mais conteúdo, melhor. Agora que eu decidi fazer 3 vídeos por semana no canal, eu tô tendo que sentar 2 dias para gravar. Eu levo um dia inteiro para criar as ideias dos vídeos, fazer os scripts, os roteiros. Depois eu tenho que sentar uns 2 dias para gravar vários vídeos para eu conseguir gravar o mês inteiro. Isso sem contar a parte da edição, que no meu caso já não sou eu mais quem faz, eu tenho minha editora que faz para mim, para que eu não perca mais esse tempo fazendo isso. Então não é uma rotina fácil, mas você precisa transformar isso em um hábito para que você consiga dar conta. E eu super recomendo que você tenha essa consistência, porque isso vai ser de extrema relevância. É relevante para mim e vai ser para você. A dica de número 4 é: interaja com as pessoas do seu canal, com os comentaristas, sempre que possível. Aqui no canal eu procuro responder a maior parte dos comentários. Nem que seja com uma resposta do tipo obrigada, seja bem-vindo, algo simples assim. Mas eu sempre respondo um por um, porque essas pessoas que comentam são as pessoas mais importantes do seu canal, elas são as pessoas mais relevantes. Por mais que às vezes eu demore um pouco para responder alguns comentários, ainda assim eu tento responder a todos, porque eles ajudam também o canal a crescer. Então hoje aqui no canal eu já tô num ponto em que eu tô precisando contratar uma assistente para me ajudar com essa questão de comentários das redes sociais, porque eu já não tô mais conseguindo dar conta, mas de início você vai conseguir dar conta e é muito importante que você dê essa atenção, porque essas pessoas são extremamente importantes. E também sem contar que a moderação dos comentários no seu canal é algo importante, não só no sentido de você responder, mas também no sentido de você bloquear usuários que estão passando ali, estão no momento ruim da vida deles e querem descontar em você. Isso acontece muito, então você precisa fazer essa moderação. É só você entrar lá através do YouTube Studio, tem um aplicativo para celular, você entra lá, marca como spam, denuncia para o YouTube, bloqueia o usuário e remove comentário e você nunca mais vai ouvir falar na pessoa. Isso acontece bastante e essa moderação, fazer essa moderação é de extrema importância também. Sem contar os spams, né, também, que você vai receber de pessoas querendo se aproveitar do seu canal para vender alguma coisa, para fazer alguma coisa que não é legal ali, para incomodar mesmo a sua audiência. Então você precisa estar acompanhando esses comentários, responder as pessoas que comentam seriamente, né, as pessoas que estão ali para contribuir, para ajudar, para agradecer, né, pelo trabalho que você está fazendo de forma gratuita para elas, e ao mesmo tempo também bloquear aquelas que estão ali só tentando passar para frente o mau humor, o péssimo dia que elas estão tendo, mas isso é problema delas, né? Você não tem que passar por isso. Então é só bloquear e ignorar esses comentários. Mas o mais importante é interagir com quem é relevante. A dica de número 5 é: otimize os seus vídeos para busca. O que é otimizar? Otimizar é você trabalhar as suas publicações de uma forma que o algoritmo do YouTube possa entender melhor. Então é uma otimização, né, que é o SEO, que a gente trabalha muito no marketing, que a gente trabalha muito na internet. E no YouTube não é diferente. Você pode fazer o SEO nos vídeos do seu canal para que você seja ranqueado mais no topo das buscas, né, ali do YouTube. E essa otimização é de extrema importância. E como que você faz essa otimização? Tem vários fatores, né, que você utiliza para otimizar, mas o básico ali é você fazer um título com base na palavra-chave que você escolheu. Lembra que a gente falou lá na dica de número 2 sobre criar vídeos com base na procura? Então, você foi lá na busca, viu o que as pessoas estão procurando, o que as pessoas querem ver, e com base nessa palavra-chave das buscas você vai criar o seu vídeo. Então você vai usar essa palavra-chave ali na descrição, no título do seu vídeo, na descrição do seu vídeo e também nas tags, né? Essa é uma otimização básica. Ali nas tags que você vai adicionar tudo que palavra-chave que você imaginar que as pessoas que estão procurando podem clicar e se interessar em assistir o seu vídeo. Essa é a otimização básica e é de extrema importância. Dessa forma você não vai só aparecer na busca porque as pessoas estão bem interessadas, né, porque tem demanda, mas também porque você está bem otimizado. E dessa forma os canais que não fazem otimização vão ficando para baixo e você vai subindo ali.
e ganhando mais cliques. Isso vai acelerar bastante o crescimento do seu canal também. A dica de número 6 é distribua nas suas outras redes sociais. Sempre que você gravar um vídeo no canal, é importante você fazer a distribuição. Isso vale para todo tipo de publicação de conteúdo que você fizer, né? Uma publicação, um artigo novo no seu blog, um vídeo para Instagram. Todo tipo de conteúdo, faça sempre a distribuição nos seus outros canais de mídia social. Então, quando eu faço um vídeo aqui para o canal, se você me acompanha nas outras redes sociais, você vê que eu publico lá no Twitter, eu publico também no Instagram, no Facebook, então eu espalho que eu publiquei um novo vídeo no canal para que as pessoas que se interessam por aquele tema cliquem e venham assistir. E o ideal é que você faça essa distribuição logo após a publicação. A quantidade de visualizações do seu vídeo nas primeiras horas depois de você publicar vão mostrar para o YouTube que a sua audiência realmente está interessada no que você está falando. Então o algoritmo leva isso muito em conta até para ranquear depois o seu vídeo nas próprias buscas mesmo. Por isso é tão importante essa distribuição. Então, por mais que o YouTube vai ser o seu principal canal de mídia, de distribuição de conteúdo, como é para mim, é importante que você tenha também um Instagram, que você tenha Face, Twitter, o que você puder ter, o que você der conta, né, de atualizar. É importante que você distribua nessas outras redes sociais, que você tenha e que você distribua para que você consiga atrair o máximo de pessoas possível. Outra distribuição que eu faço também dos vídeos, dependendo do vídeo, eu envio também para minha lista de e-mails. Se o vídeo tem conteúdo que eu imagino que é interessante para quem me segue na minha lista VIP, eu envio avisando essas pessoas para que elas não percam de assistir esse vídeo. Então isso é também mais uma forma de distribuição, se você tem uma lista de e-mails, você atrair as pessoas também da sua lista de e-mails. Só não confunda a distribuição com o spam, tá? Porque você publicar um vídeo no YouTube, pegar o link e sair postando em todos os grupos de WhatsApp que você tá dentro, isso se chama spam, isso não é distribuição, porque as pessoas que estão nesses grupos não pediram para receber conteúdo seu, elas não se inscreveram no seu canal, então você pode até convidá-las esporadicamente, né, para seguir o seu canal, mas você ficar publicando seu conteúdo sem ser convidado, sem autorização até, muitas vezes de quem criou o grupo, né, do administrador do grupo, você vai estar fazendo spam e você vai estar queimando seu filme antes mesmo da largada. Então não é legal que você faça isso, tá? O ideal é que você distribua aonde você é o dono daquela área, tá? Onde você tem autorização. Tá? No mínimo ter autorização, né? Se você não é dono do grupo, é ideal que você peça autorização. Principalmente que seja um grupo do nicho que se interesse, tá? Então não confunda a distribuição com o spam. E a dica de número 7 é faça uma arte personalizada para o seu canal. Não tem coisa que faça mais você perder um inscrito do que o inscrito ver o seu vídeo, gostar do seu vídeo, aí ele vai no seu canal e você não tem nenhuma personalização no seu canal. Isso dá a sensação de que o seu canal é uma coisa abandonada, né? Você precisa criar ali uma capa para o seu canal, um íconezinho personalizado, usar as suas cores, usar a sua marca, usar a sua foto, tá? Para que as pessoas saibam que elas estão no lugar certo e também para que você crie uma identidade, né, com aquela audiência. Isso vai ser muito relevante na hora de você conquistar um inscrito ou não. Vai ser bastante relevante na decisão dele de se inscrever no seu canal. E para fazer essa arte, você pode utilizar aplicativos como canva.com, por exemplo, que é um dos mais simples que existe de utilizar e que está disponível via web, que você consegue utilizar de forma gratuita. Se você entrar lá, tem a opção de criar capa para YouTube, tá? Então já tem o formato, o tamanho perfeito lá para você fazer. E também tem vários templates fáceis de utilizar para você alterar, colocar as cores da sua marca. Se você ainda não tem uma marca, crie, né, uma marca no sentido de definir que cores que você quer utilizar, como aqui na escola, por exemplo, a gente trabalha com a cor laranja, então todos os nossos materiais, tudo que você vê da escola vai ter sempre a cor laranja por ali, então é importante que você tenha essa identidade visual e você cria essa capa com essa identidade visual. Dessa forma você vai ter uma identidade perante a sua audiência e a hora que o inscrito entrar no seu canal, gostar do seu vídeo e vai lá na página inicial do seu canal, se ele vê que tem uma arte legal lá, ele vai ver que realmente você está fazendo um trabalho sério. E isso vai dar para ele uma sensação de mais profissionalismo, né? Se você não tem um layout, se você não tem uma identidade no seu canal, acaba sendo bem amador. Então é muito importante que você faça isso, crie isso para o crescimento do seu canal. Então essas 7 dicas são 7 estratégias, né, para você crescer o seu canal mais rapidamente. Você que está começando agora, isso vai ser extremamente relevante.
Vamos dar uma revisada aqui só pra gente relembrar o que a gente viu. Primeiro, a primeira dica para você chegar nos seus primeiros 1000 inscritos no canal é: trabalhe com um nicho específico. Não queira falar sobre tudo, fale sobre o que você sabe, sobre o que você gosta, para que você consiga se manter naquele assunto e que a sua audiência também não se perca, tá? Para que você também não perca a sua audiência. Segundo, crie vídeos com base na procura e demanda. Veja o que as pessoas querem saber naquela sua área, naquele seu nicho específico. O que mais as pessoas procuram? Às vezes são dicas até super básicas, tá? Tem vídeos aqui no canal que pra mim são super básicos, mas pra quem tá procurando, buscando agora, é novidade. Então você também tem que pensar nessa questão, que às vezes pra você parece até uma dica boba, mas pra quem tá começando é extremamente valioso. Então não tenha vergonha de gravar conteúdo básico, tá? Porque quem vai ver aquele vídeo vai achar aquilo super valioso. E se tem procura é porque ele é importante. A dica de número 3 é: tenha consistência, faça uma agenda de gravação, de criação de vídeos, para que você mantenha sempre publicações no mínimo semanais e, de preferência, se você está começando e tiver condições, vídeos diários no início, para que você tenha quantidade para o YouTube conseguir te ranquear rapidamente e te colocar rapidamente nas buscas e crescer o mais rápido possível. 4. Interaja e modere os seus comentários para manter as pessoas importantes por perto, mas também para se livrar dos incômodos. 5. Otimize os seus vídeos para busca. Faça sempre ele com base na procura e utilize essas palavras-chave ali no seu título, na descrição, e tags também sempre com palavras-chave relacionadas. 6. Distribua seus vídeos nos seus outros canais de mídia social, mas cuidado para não fazer spam. E 7. Faça uma arte para o seu canal para que ele não seja amador, para que ele fique com uma aparência profissional e consiga assim atrair mais e mais inscritos. Eu tenho certeza que se você implementar essas dicas que eu te dei aqui, o seu canal vai acelerar muito rapidamente, você vai chegar logo nos 1000 inscritos e daí para frente é só crescer, porque como eu sempre falo, é uma bola de neve. Quanto maior ela tiver, mais rápido ela vai rolar e maior ela vai ficar. Agora eu quero saber de você, se você está começando o seu canal agora, o que você achou dessas dicas aqui. Deixa pra mim aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilha ele nas suas redes sociais para que outras pessoas possam também saber dessas dicas, dessas estratégias super essenciais para quem tá começando. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.